Muito bem, queridos. Nós chegamos aí ao final dessa preparação para o mês de agosto e eu já estou já com um cronograma para o mês de setembro. Jesus amado. Porque quem deixa as coisas para a última hora é brasileiro, não é o nosso caso, né? Não é? Então tem que trabalhar, meu filho. Maravilha. Então, o que acontece? Nessa última aula, eu quero fazer uma abordagem a respeito de um sermão modelo que não serve para a gente copiar, para a gente trazer e ministrar, pode até ajudar para dar uma ideia, mas é para a gente poder saber da elaboração na prática. Entendeu? Uma forma que funciona, que dá para desenvolver bem e que fica um sermão com sentido, entende? Você não fica perdido, pensando, tentando achar isso, aquilo outro, não. Você já vai ao ponto, porque você já traz tudo distribuído bonitinho e aí a coisa acontece, tá bom? Quando você vê o pregador com um tablet, com um papel, com a Bíblia, com não sei o que, é porque ele tem anotações em todo lugar, ele tem recursos, né? Ele não está ali só falando da mente dele. Tem muitos que falam só da mente. Não olha para a Bíblia, não olha para sermão, não olha para tablet, não olha para celular, não olha para nada. Às vezes fica bom, geralmente fica ruim, muito ruim. E isso não é legal. As pessoas não são obrigadas a trabalhar um dia inteiro, chegar na igreja e ouvir a gente falar água de batata. Sabe falar mais do mesmo? Sabe ser repetitivo? Sabe falar coisas que só te dá sono, vontade de acabar logo o culto para ir embora? Não é isso que a gente quer. A gente quer produzir para as pessoas se sentirem bem, sentir desejo de voltar, de continuar, que aquilo não acabe. É isso. Você entendeu? Então, esse trabalho tem essa busca e a gente vai melhorando a cada dia. Amém? Então, hoje é a última aula referente ao mês de agosto e na próxima segunda, se o Messias e o Aldemir quisessem reservar e tratar do dia que eles vão estar ministrando, não tem problema nenhum, não precisa participar, porque aí eu já falei com os outros irmãos do mês que vem e eles vão começar a participar. No caso do Paulo, é importante ele continuar participando enquanto puder, ou acompanhar pela live quando não puder acompanhar ao vivo. Aliás, acompanhar pela aula gravada, né, no YouTube, que também vai ter o mesmo sentido, porque eu quero programar o Paulo para outubro. Eita! Eu faço questão de participar presencialmente. Maravilha, é importante. É isso aí. É isso aí. Adilson, Ah, tirar uma conta aí. No caso dos dois aí, do Messias e do Aldemir. Aldemir, né? Eles vão pregar em cima desse texto, os dois. Exatamente. A ideia é essa. Usar esse texto como base, mas se, por exemplo, não quiser pregar nesse texto, não precisa. Pode pregar num outro texto, que nem, por exemplo, hoje eu vou falar de um outro texto. Mas a ideia, o tema, vai ser baseado naquilo que a gente propôs. Você vai perceber que tem a ver com o assunto que está sendo proposto. Entendeu? Então, o que importa de fato é isso. Por exemplo, a gente fez uma proposta no mês agora de julho, e que acho que nenhum dos irmãos pregaram no tema. Isso acontece. Foi o mestre, né? Hã?
Não, na verdade, foi lançada a ideia e os irmãos preferiram pregar em outras coisas. Mas Nós temos essa liberdade de pregar no outro assunto. tem. É lógico que vai ser totalmente reprovado pelo professor, mas tem. O meritíssimo, como fala o Caio, né? Meritíssimo Newton. Porque veja só, você deve para a aula, porque vamos supor, a não ser que vai pregar primeiro dos dois varões aí um prega na quinta-feira sobre esse tema, e o outro na outra quinta-feira o mesmo tema. Isso mesmo, né? Eu já vi um dia inteiro de pregação dentro do mesmo tema com 4 pessoas diferentes. E foi tudo diferente. Tudo é diferente, né? Foi na mesma passagem, no mesmo tema, e cada um falou uma coisa. Porque o que acontece? O senhor está na sua casa, o senhor está pensando uma coisa, o senhor vai trabalhar um assunto. O Aldemir está na casa dele, vai trabalhar outro. O Messias vai trabalhar outro. Não tem jeito. Você vê que quando eu fiz a proposta na aula passada de exemplos de personagens, a gente tem uma infinidade de personagens. Dependendo do personagem que você pegar, a abordagem vai ser diferente. Porque cada um tem uma história. Mas todos sofreram e, o mais importante, perseveraram. É isso que a gente tem que falar. Todos passaram dificuldade, todos lutaram, todos foram provados e todos perseveraram. É isso que a gente vai ter que trabalhar. Tá certo? Então, hoje eu queria pegar um exemplo com vocês aqui. Abram aí a sua Bíblia, que eu não abri aqui, não coloquei a Bíblia online. Abra a sua Bíblia aí em Jeremias, capítulo número 1. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo número 1. Olha que passagem maravilhosa. Jeremias, capítulo número 1. Achou aí? Tá grudado as páginas aí, Paulo? Tá grudado, irmão. Mas Bíblia nova é assim mesmo. É nova. Bíblia nova é assim mesmo. Você sabe que toda Bíblia que eu compro, a primeira coisa que eu faço é descolar todas as páginas. Eu descolo todas. Tem uma aqui que foi da minha sogra, que estava fazendo a comparação. Ela foi mudada, parece que está faltando coisa. É fininha. Muito fina. É isso mesmo. Então vamos lá, ó. Jeremias capítulo 1, dos versículos 4 a 10. Prestou atenção? Jeremias 1, do 4 ao 10. Diz assim: Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também edificares e para plantares. Amém? Amém. Então veja, primeiro, não comecei do versículo 1. É uma tentação isso, a gente fica agoniado. Irmão, vamos ler logo tudo, né? Tão pouquinho, o que custa? O que custa é que o assunto que a gente pegou
é suficiente para o que a gente precisa. Entendeu? Então eu peguei uma perícope. O que é uma perícope? É um trecho do texto que tem sentido completo. Peguei uma parte do texto, não peguei no meio, não peguei perdido, solto, não. Peguei aonde tem o negrito, na primeira letra ou no número, e fui até onde começou um outro negrito. Então eu peguei uma parte do texto. Nessa parte do texto, o que está apresentando? Aí você vai começar a falar com a igreja. Irmãos, aqui nós vemos o chamado, a separação de Jeremias. Jeremias conhecido como o profeta chorão. Jeremias, um profeta separado, como nós vimos no versículo número 4. Foi no 4? Cadê? No versículo número 5, que ele foi chamado desde o ventre. O que significa? Ele ainda não tinha nascido. Deus já tinha separado ele. Deus já tinha negócio com ele quando ele ainda nem existia, nem era ainda uma criança nascida. Ou seja, você vai começar a trabalhar o texto e você vai trazer um pano de fundo, dando um sentido do apoio, da condição, da capacitação, entendeu? Que Deus dá para ele. Porque quando você olha para o discorrer dessa leitura, você vê que Deus fala para ele: onde eu te mandar, você vai. Não, Senhor, sou uma criança. Não diga que você é criança, porque eu vou te capacitar. Eu vou te dar condição. Não temas diante dele, porque eu sou contigo. Eu vou te livrar. Você vai conseguir, você vai para frente. E aí, irmão, olha só que nós estamos no capítulo número 1. Quando a gente lê o livro de Jeremias, é sofrimento, irmão, do começo ao fim. Jeremias é odiado pelos líderes, pelos seus amigos profetas, ele é odiado pela nação, ele é odiado pelo rei, ele é odiado pelos sacerdotes, ele é odiado por todo mundo, irmão. Jeremias é jogado no calabouço, Jeremias passa grandes dificuldades, mas tem uma coisa: Deus falou que seria com ele, e isso faz toda a diferença. Então eu quero que vocês percebam a leitura, o comentário, a introdução que é feita. Eu falei aqui de cabeça, mas eu escrevi uma introdução aqui para a gente ter como base, para esse assunto que a gente está falando agora, tá? Se a gente fosse pregar nesse texto aqui. Ser chamado por Deus, separado, receber autoridade para falar tudo o que Deus mandar, será certeza de um ministério bem-sucedido, tranquilidade na caminhada, harmonia com toda a liderança do povo e uma vida sossegada? Então, você já chamou a atenção das pessoas para aquele assunto, porque o irmão Paulo já estava dando glória ali. E outras pessoas já começam a dar glória mesmo, irmão. Porque é um texto maravilhoso. Mas quando você vai ver o que Jeremias passa, irmão, você chora. Você chora porque não foi fácil a vida de Jeremias. Não foi brincadeira. Hoje quero, olha só, continuando a introdução que eu escrevi. Hoje quero trazer o exemplo de Jeremias, chamado por Deus, separado com autonomia e autoridade, mas com uma vida de sofrimento e um apelido de profeta chorão. Então, um sermão, ele começa pela a leitura bem feita, com tranquilidade, com clareza, e a sequência é uma introdução. Qual a função da introdução? Trazer as pessoas, criar um pano de fundo para o assunto que você vai tratar, tá? Então, a gente não vai falando assim a esmo, perdido, não. É tudo preparado, né? A gente tem que trabalhar intencionalmente. Não pode trabalhar solto. Vamos ver o que Deus vai querer falar, a gente fala na hora. Não, irmão, não faz isso aí não. Não é legal, não funciona. Entendeu? Não funciona, tem que ser intencional. Você quer mexer com as pessoas, você quer produzir um despertamento nas pessoas, então trabalha nesse sentido para o negócio dar certo. E aí,
Uma forma de você organizar esse sermão é você escrever introdução. Aí escreve a introdução, aí coloca um tracinho, aí você coloca os itens ou os tópicos que você quer trabalhar. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, né, o item A, ou primeiro tópico, tá? Eu fui comentando aqui, ó, no versículo 5 diz que Jeremias foi santificado antes mesmo de nascer. O que significa isso? Que ele é um santo intocável, que todos devem venerá-lo, pois foi santificado, que ninguém pode tocar nele, pois é homem de Deus, que tudo irá ser bem, tudo irá bem para ele, pois tem comunhão com Deus. Então você veja, você está provocando as pessoas. A motivação da separação de Jeremias. Qual que é essa motivação? Será que são essas opções que eu coloquei aqui? Aí você dá a resposta. Nada disso. Significa que foi separado para uma obra e aconteça o que acontecer, ele irá cumprir a risca. Não importa o que aconteça. Então veja, Deus deu promessa para Jeremias, falou, olha, eu vou ser contigo e eu vou te livrar. O fato de Deus livrar, irmão, não significa que não vai sofrer. Não significa que não vai passar dificuldade. Vai ter a dificuldade, mas Deus vai dar o livramento. Deus vai dar a condição para passar pela dificuldade. E a gente tem muitos exemplos, e Jeremias é mais um desses exemplos. Aí, mais um item aqui que eu coloquei, ó. No versículo 6, Jeremias se diminui ao olhar para a sua capacidade frente à importância e seriedade da tarefa. Precisamos aprender que na obra de Deus não é sobre nós, mas sim sobre Deus em nós. É Ele quem capacita e dá estratégias, abrindo caminhos e removendo impedimentos. Lembra quando Deus chamou Moisés? Em Êxodo capítulo 4, versículo 10, Moisés põe dificuldade para realizar a obra de Deus, por não ser eloquente. No versículo 11, Deus chama a atenção dele, lembrando quem fez a boca do homem, quem faz falar, quem faz ver, quem faz ouvir. E aí Deus pergunta assim, não sou eu, o Senhor, que faço todas essas coisas? Então vai agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Irmão, isso é coisa maravilhosa. Então veja, aqui a gente está falando de Jeremias, mas a gente já pega um paralelo com Moisés. Por quê? Porque a mesma coisa aconteceu com Moisés. Moisés falou, não, Senhor, eu sou um homem, eu não sou eloquente, eu sou de língua muito pesada, eu não sei falar. E Deus falou, ô Moisés, para com esse negócio. Quem foi que fez a boca do homem, rapaz? Quem é que faz o mudo? Quem é que faz o surdo? Quem é que faz o cego? Não sou eu que faço todas essas coisas? Então para de conversa e vai, só vai. E deixa comigo. Porque... Exatamente. É isso. É assim. Você sabe que um segredo muito importante do pregador é esse que nós temos, que é comum a todos nós que estamos aqui hoje, nós quatro. Ler a Bíblia. Eu tive a felicidade de ler a Bíblia inteira, acho que umas 4 vezes, assim, porque eu li em versões diferentes, né? Eu já li na NVI, li na NTLH, li na Almeida Revista Atualizada e na Revista Corrigida. E isso, irmão, vai te dando subsídio, porque quando você pensa no assunto, você fala, tem um versículo. Quando você pensa no assunto, você fala, tem na Bíblia. Tá na Bíblia, em algum lugar tá. Porque, mas nem para pesquisar no Google você consegue, se você não souber que aquilo tem na Bíblia. Como é que você vai pesquisar? Você não sabe se tem lá? Você não vai nem saber como escrever, não sabe o personagem, não sabe a história, não sabe nada. Então, a leitura da Bíblia é indispensável.
no ano de 2023, né, aí para o irmão Aldemir, para o irmão Paulo, que não estava conosco, final de 2022 para 2023, eu fiz uma proposta na igreja, na nossa igreja, para leitura da Bíblia toda. Um capítulo por dia. Mas, irmão, que besteira. Um capítulo, o que é um capítulo? Depende. Tem capítulo que é 2 versículos, 1 versículo, 3 versículos, 6 versículos. Mas pega o Salmo 119 para você ver quantos dias você vai ficar para ler. E outra coisa, é só ler, saber o que está lendo, né? Tem que... coisa, né? Exatamente. Se a gente pega aquelas leituras que eles propõem de ler 3 capítulos de não sei o que lá, mais 2 capítulos não sei da onde, para poder ler rapidinho e acabar rapidinho, essa leitura ela só serve para você falar, eu li a Bíblia, mas não sabe nada. Então, qual que foi a nossa proposta? Lê um capítulo por dia. Se tiver a dúvida, escreve a dúvida no grupo que a gente vai procurar responder. E ainda hoje deve ter uns 2 ou 3 irmãos que acompanham esse grupo aí. O grupo tá lá, tem acho que 15 pessoas, mas se tiver uns 5 lá que lê a Bíblia é muito. Eu tenho certeza disso. E é normal isso aí, irmão. Sabe por quê? Porque mesmo sendo pouco, mesmo sendo um capítulo, as pessoas acham dificuldade. Porque as coisas de Deus são difíceis mesmo. São difíceis. No começo parece simples, é oba-oba, daqui a pouco, ó, murcha tudo. É assim, isso é normal. Infelizmente o ser humano é assim. Mas eu fiz essa proposta porque, pela importância, as pessoas precisam entender a necessidade que nós temos de ler a palavra de Deus. E, graças a Deus, assim, algumas pessoas pegaram firme, né, e estão firme até hoje. E tomara que depois tenha mais oportunidades aí, né? E outras pessoas entrem e se interessem. Hoje a gente está em 2 Timóteo, capítulo número 2, né? Mas assim, daqui mais alguns meses nós estamos acabando aí já a Bíblia. Mas levou o quê? 2026 vai para 3 anos já. Nessa brincadeira. Não é coisa pouca não, irmão. O negócio vai longe, né? Mas é bênção. Ó, então, deu exemplo aí, né, do item B. Agora no C, ó, no versículo 8, Deus fala a Jeremias, não temas diante deles, pois eu serei contigo para te livrar, diz o Senhor. Com uma palavra dessa, parece que não tem como dar errado. Parece que o ministério de Jeremias seria um passeio, parece que seria só glória, mas quando olhamos para as condições em que Jeremias desenvolveu seu ministério, vemos que Deus trabalha diferente em prol de algo maior. Para que aconteça aquilo que Deus quer, para que as coisas se desenvolvam como Deus quer que seja, muitas coisas mudam, irmão. O negócio é feio. A gente vê muitos exemplos de missionários, né? Que nem você vê o Tchan, que foi lá para a terra dele. Para a terra dele. Que ele tem costume, que ele tem família, que ele tem até um apoio, até uma condição. Foi lá, ficou um tempo, irmão, teve que voltar. Não aguentou. Por quê? Há adversidades, dificuldades. Coisas em contrário. Mas para Jeremias, que foi que Deus falou? Eu serei contigo. Você vai falar o que eu te mandar falar. E eu vou te livrar. Sou eu que vou te livrar. Isso aqui é muito importante, irmão. Então, assim, ó, a cada tópico, a cada ponto que você anotou e que você lendo ou lembrando para falar, você vai aplicando, você vai comentando e depois no final você faz aquele fechamento para trazer a conclusão.
É assim que a gente trabalha, um sermão bem construído, bem elaborado, tá certo? E a gente consegue desenvolver. Eu vou fazer o último que eu anotei aqui, que devia ter feito mais, mas eu acabei parando antes, mas para dar abertura para os irmãos. O item D eu marquei assim, olha, no Salmo 34, versículo 19, Davi afirma que muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de todas. No entanto, Davi, assim como Jeremias, padeceu muitas aflições. Afirmar que Deus livra não significa que não vai passar pelas aflições, mas que elas terminarão assim que cumprirem o seu propósito. Ou seja, aflições, sofrimentos, provações, isso tudo tem um motivo, tem um propósito. Não é um negócio que acontece à toa. Não acontece por acontecer. Deus não está brincando. Deus não está ficando vendo, vamos ver se ele aguenta, vamos ver até onde ele vai. Não é isso, não. Isso tem um propósito. Às vezes eu estou sofrendo por o meu vizinho ver o agir de Deus na minha vida. Às vezes eu estou passando uma dificuldade, uma luta, para eu mesmo perceber o quanto eu confio em Deus para agir em meu favor naquela circunstância. É brincadeira um negócio desse? Não é brincadeira, irmão. Então veja, quando Davi fala que muitas são as aflições do justo e Deus o livra de todas, a gente lembrar, ó, você vai lembrando os personagens, as histórias, são muitos pontos que vêm. Se você lembrar de Daniel e os amigos de Daniel, o que Daniel passou na cova dos leões. Na cova dos leões, irmão, que conversa é essa, um homem de Deus? Deus não ia nem deixar ele entrar na cova, irmão. Se Daniel fosse do nosso tempo, desse Deus que nós estamos servindo hoje, que não deixa acontecer nada com nós, você acha? Para, crente, é o mesmo Deus. Né? Deus nem sempre livra da situação. Ele livra na situação. Veja como é diferente. Livrar da situação é não permitir que determinada coisa aconteça. Livrar na situação é você dentro do problema, é você passando a dificuldade, é você passando a luta e Deus te dando a vitória. Eita glória! Não é brincadeira não, meu irmão. Entendeu? E aí você vem e faz aquele fechamento. Fica firme, irmão. Fica firme. Essa prova não é para te derrubar. Essa prova é para você vencer. É para você ir para frente, crescer, criar casca, que nem a gente gosta de falar, né? Criar casca é você ter aquela base que alguém vai bater e não vai machucar. Por quê? Porque criou um calo ali, né? Uma proteção. É isso aí, fica calejado. Então, a ideia, veja vocês, que a gente fez uma leitura de um assunto e veio falando em cada ponto, a gente veio falando sempre do mesmo assunto, mas com passagens diferentes, com personagens diferentes, sem deixar a peteca cair, mantendo o ânimo do nosso público e fazendo a coisa acontecer. É assim que precisa funcionar, é assim que a gente precisa aprender a desenvolver. Eu sei que não é tão fácil, eu sei que não é uma coisa tão simples, você entendeu? Mas é justamente por isso que eu chamei vocês, os melhores. Eu tenho um patrão que ele falava assim, você pensava que era fácil? Se fosse fácil, eu não chamava você. Eu chamei você porque eu sei que você pode. Eu sei que o difícil para você vai ser nada. Você vai conseguir. Pronto. Terça-feira, estava em Sorocaba, eu fui na quinta, depois do culto. Certo. Foi ontem à noite. Cheguei e era às 9h30. Depois que eu vi a mensagem do irmão. Entendeu? Aí eu fui na Assembleia de Deus, no Ministério do Belém. Certo. Aí o irmãozinho teve uma oportunidade lá e ele falou assim, o escolhido não pode escolher. Ah, que maravilha. Né? A gente não tem escolha. É isso aí. Nós estamos escolhidos, porque você nos escolheu. Então, nós temos que Pronto. ir em frente. Orando ao Senhor, buscando sabedoria. Exato.
É isso aí. Então, assim, dentro da proposta que a gente trouxe na aula anterior, o tanto de personagens que a gente tem no Antigo Testamento, que a gente tem no Novo Testamento, a gente pode pegar qualquer um desses personagens para desenvolver uma ideia parecida com essa que eu trouxe aqui hoje. E tem personagens, se você começar a falar dele, precisa você pegar um período longo. Um culto não dá, porque é muito assunto. É muito assunto. Mas como a gente não tem muito tempo, a gente faz a coisa de forma resumida, né? A gente pega só aquela pincelada, só para dar aquela ajuda ali no sermão, e utiliza, encaixa ali, fica uma coisa maravilhosa e é uma benção. Tá bom, irmãos? Eu vou abrir para vocês, então, comentar, perguntar. Fica à vontade aí. Pega a fila aí. Quem quer falar primeiro? Eu posso falar? Pode? Quer falar, Vicente? Então, o que eu vou falar aqui vai servir para nós, né? Que aprendemos com o professor aí. É sobre pesquisar. Pesquisar e cruzar. Fazer o cruzamento, né? Importante. Que ajuda muito. E pesquisar. Você vai, hoje nós temos o recurso da internet, né? O Google, né? Sim. É maravilhoso. E o irmão também deu um exemplo. E eu estava até aqui, ó, como se eu fosse pregado. Oh, glória. João 4, 7 ao 18. Peguei um tópico. Um exercício, isso aqui, entendeu? Aí eu fui lá, né, eu digo, então tem que fazer uma introdução. Tudo que o irmão tem falado aí, o que eu peguei, né? Certo. Então, o Google ajuda muito. E o irmão falou, olha, às vezes não tem uma referência cruzada. Eu até anotei aqui, o irmão falou, vai lá no Google e pega a referência cruzada de tal versículo. E o Google manda e dá certo. Manda, é isso aí. Desse exercício que eu fiz aqui, sobre aquela mulher samaritana, né? Aí eu fui desenvolvendo o que o irmão que tem aprendido com o irmão, né? Pela graça de Deus. Aí eu fui fazendo, eu fiz até uma introduçãozinha aqui. Que bacana. Se tiver a oportunidade, por isso que eu estava falando, posso pregar, pode ser em cima do tema, né? Aí eu fiz aqui, mas bate certinho, irmão. Bacana. Ajuda muito. Palavras também que às vezes você não entende, né, do nosso tipo eu, né? Meu vocabulário é fraco. Aí eu vou lá, eu estou lendo aqui na Bíblia. Aí vejo uma palavra, eu vou lá. O que significa isso? Isso aí vai entendendo plenamente. Abre. Aí chega naquele ponto que o irmão falou. Lembra que o irmão falou? Sim. O engenheiro tem que estudar engenharia. Porque senão os pintores. De fato, irmão, a gente tem que ter conhecimento. É isso aí. Aí o Espírito Santo. Pronto. É isso aí. Se a gente não buscar conhecimento, é o que não falou, não vai trabalhar. Não vai dar certo. Ele estava pulando lá na boca. O que não falou, vai encher linguiça. Você sabe. Você sabe que as aberrações que a gente vê nas igrejas e a partir do púlpito são muitas aberrações, e essas aberrações elas acontecem por falta de conhecimento. E o evangelista Rogério me mandou um negócio esses dias aí, e eu falei para ele assim, a liderança de certas igrejas tem todo o interesse de que os irmãos não cresçam no conhecimento, que é justamente para eles fazerem o que quiserem. Porque, por exemplo, se a igreja tem conhecimento, como que eu vou fazer o que eu quiser? Qualquer irmão vai ter, assim, a condição de levantar e falar, pastor, desculpa, esse tipo de coisa não é bíblico, hein? Não me leva a mal, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, isso que o senhor está fazendo não é bíblico, não está correto. Eu não entro mais nessa igreja se continuar desse jeito. Então, qual que é o interesse dessa liderança? Que as pessoas não saibam. Como que faz para as pessoas não saber? Esconde a Bíblia.
Você entendeu? Primeiro, já pega uma Bíblia NVI ou NTLH. Por quê? É diminuindo essas Bíblias? Não, não é, irmão. É que com essas Bíblias facilita mais para esconder certas coisas. Porque são Bíblias que não traz aquela linguagem com profundidade, não está ligada diretamente ao original, e isso dá abertura para as pessoas fazer alguma coisa. É por isso que eu sempre falo, NVI, NTLH, NAA são ótimas quando usadas em paralelo com as versões que já são reconhecidas, que é a Almeida Revista Corrigida e a Almeida Revista Atualizada. Porque senão abre certos precedentes que não é legal e realmente vai derrubar, tá bom? Mas vamos lá, Messias, diga aí. Eu vou só fazer, acho, umas 3 observações. Diga. Salmo 34, 19. Na Comadesc, o pastor do Rio de Janeiro, ele pregou esse salmo expositivo. Assim, quem assistiu o vídeo vai ver. E foi de uma grandeza sem fim. Nossa, foi a primeira pregação que eu ouvi. Foi uma coisa assim absurda. Eu fiquei impressionado. Ele foi destrinchando letra por letra. Foi muito bom. Foi de uma grandiosidade sem fim. E outra coisa, a gente olhando para Jeremias, a gente compara com Paulo, né? Porque Jeremias foi escolhido em Monte Nascer. Paulo também, né? Paulo também foi escolhido da mesma forma. E as necessidades, as dificuldades, as aflições, o sofrimento, perseguição, tudo que aconteceu na vida dele, mas ele estava guardado por quem? Por Deus, ele foi até o fim, né? É isso aí. No final teve que aconteceu com ele, mas enquanto ele esteve em vida, ele falou, eu não me importo, eu dou a minha vida pelo Evangelho. Pronto. Pelo Evangelho. Era mais ou menos isso aí. Boa. E quanto ao tema, assim, eu já estou estudando também o tema, né? Eu não sei quando vai ser a minha oportunidade, já estou estudando, já estou trabalhando, já estou pesquisando, já achei algumas coisas que também dentro do tema e vamos trabalhar com o tema. Maravilha. É isso mesmo. Então, assim, só para a gente já ficar alinhado, nessa semana é a oportunidade do Eduardo, como ele já falou no domingo, né? Na próxima semana é o irmão Aldemir. Na outra quinta-feira é culto com as irmãs. E na última quinta-feira é o Messias. Se o Aldemir ou o Messias tiver alguma dificuldade, pode fazer uma troca entre vocês, não tem problema nenhum. O irmão, Sim. esse trabalho para pregar nós quinta-feira, né? Quinta. Porque, bom, é o que eu penso. Eu acho que, principalmente para mim, que estou iniciando, né? Eu ficaria mais à vontade na quinta-feira, entendeu? Lá para frente, quando o negócio estiver fluindo, pode chamar no domingo, entendeu? Sim, mas a ideia é justamente essa, porque na quinta-feira é um público reduzido, são pessoas que a gente já está mais acostumada. Fica mais à vontade, né? É. Comentando, vai se sentir mais seguro. Exato, é lógico. Só que aí o que acontece? Acho que não seria legal eu simplesmente pegar um dos irmãos e colocar lá para poder, como é que fala? Correr o risco lá de falar coisas que não tem nada a ver. Por isso é necessário esse treinamento, esse preparo, entendeu? Porque acaba sendo de grande valor para ter alguma base. É lógico que na hora vai ter alguma coisa que vai sair fora tal, mas isso é de quem está começando e está tudo certo. Não tem problema. É isso aí, ficar firme. Vamos melhorar. Isso. Opa. Ah. É assim mesmo.
me ajuda. A gente tem que ser assim. Mas é isso aí. Chega lá, a gente chega lá. Bom, fala, Messias. Abre o microfone. Eduardo, dia 2, dia 9, O Aldemir. Aldamir. Ah, tá. Então, porque esse mês são 5 quintas-feiras. Esse mês qual? Agosto? Ó, dia 2, 9, 16, 23 e 30. Não, é 4, Não. São 4. 4 é 6, 13, 20 e 27. Ah, não esquece. Tô contando dia 2. Olha, domingo. 5 domingo, né? Então, mas é que são 4 quintas. Tá bom? Eu botei o 4, né? Maravilha. Tá tudo certo. Beleza. Fala, Aldemir. Não tem problema. Eu não tenho muito comentário não, só tenho a agradecer a oportunidade aí, porque, como o irmão falou, né, dentro do nosso ministério mesmo realmente tem, não tem essas oportunidades, é uma coisa assim que eu acho maravilhosa, sabe, essa disposição, esse projeto aí, sabe, coisa de Deus, né, porque não tem, e quem tá lá em cima do altar, geralmente são sempre as mesmas pessoas que pregam terça, quinta, domingo, e quando tem a oportunidade de ser com algum obreiro é muito difícil, então as pessoas têm a dificuldade de fazer essa capacitação, esse treinamento, e quando chega alguém lá, um irmãozinho, ministério ali, que vai pregar ali e acaba chamando a atenção, né, da igreja, às vezes o líder, né, o pastor, que seja um evangelista, se estão incomodados, parece que tirou o foco dele ali, É verdade. já começa a deixar de lado, sabe? Porque ele quer ser estrelinha, sabe? E no nosso ministério eu não vejo isso, eu vejo uma participação tão assim, conjunto. Hoje É bom. Hoje é o Rogério. Não tem essa questão de, não, eu quero mais, né? É bem dividida, é coisa totalmente. É maravilhoso. É algo diferente, entendeu? É maravilhoso. É porque, como eu falei na escola dominical no domingo, a tendência do ser humano, quando ele está numa liderança, quando ele está à frente, ele quer ser louvado, ele quer ser reconhecido, ele quer ser elogiado. Você entendeu? Hã? Aí é onde morre o perigo, né? Mas esse é o normal do ser humano. E o exemplo aí foi o que o apóstolo Paulo falou a respeito do diabo. O apóstolo Paulo falou assim, ó. Vamos achar onde que é, acho que é a primeira, não sei se é a primeira ou segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Quer ver, ó? Ó, capítulo 3, 1 Timóteo 3 e 6. Falando do presbítero. Não neófito, ou seja, não seja novato, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Então, o que acontece? A tendência do líder, a tendência da pessoa que está com autoridade ali, é se inchar. Tudo é ele, tudo é para ele, é só ele concentra as coisas. Acontece que um dia ele vai ter dor de barriga. Acontece que um dia ele vai ter um problema na família. Acontece que um dia ele vai precisar tirar uma folga. Acontece que um dia vai acontecer alguma situação que ele não vai poder estar. E aí, quem será? E aí? O dia que eu tiver sem voz, eu vou falar por mímica? Então isso é um absurdo. A gente tem que preparar as pessoas. Você entendeu? Isso se chama legado. Quando tem até uma coisa que as pessoas falam que eu não concordo, tá? Eu não concordo. Mas as pessoas falam que Moisés treinou Josué. Então, quando Moisés morreu, Josué substituiu Moisés. Só que Josué não treinou ninguém para ficar no lugar dele. Eu não concordo com essas coisas, irmão. Eu não gosto desse tipo de comentário. Eu acho muito pobre. Não acho legal esses comentários. Você entendeu? Então, na verdade, o que acontece? Se você olhar a história, Deus já sabia até onde Moisés ia. E Deus já sabia que tinha que ter alguém
E por isso Josué estava junto com Moisés. Você acha que Deus quisesse fazer igual fez com Moisés, não arrumaria uma pessoa para ficar junto com Josué, irmão? Não foi Caleb e Josué que entraram na terra? Será que Caleb não podia continuar o trabalho de Josué? Ah, para com essas besteiras. Então as pessoas gostam de ficar falando besteira, irmão. Não gosto. Eu já tapo meus ouvidos e vou fazer outras coisas. Eu nem dou atenção para essas conversas. Então as pessoas falam assim, porque Moisés treinou Josué, mas Josué não treinou ninguém. Aí por isso que virou aquela bagunça, que teve aquele monte de juízes e que ficou aquela bagunça em Israel, porque Josué não treinou ninguém. Para com isso, irmão. Que conversa. As pessoas gostam de falar. Então o que acontece? A nossa função como líder é treinar pessoas. A gente precisa desenvolver isso, irmão. Então, isso aqui que eu estou fazendo é nada, irmão, em vista do que precisa ser feito. A gente tem que ter uma escola de teologia na nossa igreja. Tem que ter lá um ponto lá de ensino teológico. A nossa igreja, lá na década de não sei quando, que eu não faço ideia, teve o primeiro polo de teologia. De teologia na nossa igreja. A nossa igreja teve. Teve um polo. Você entendeu? A nossa igreja teve o primeiro polo de ensino de música. Então, irmão, por que não tem essas coisas? Por que a gente não mantém? Precisa valorizar essas coisas. A gente precisa. Porque as pessoas não se interessam. Primeiro, se alguém vai fazer um trabalho, é uma dificuldade para arrumar alguém que tenha interesse. Porque são coisas que não despertam interesse. Por exemplo, se o Evandro quiser fazer um trabalho e ele vai fazer um coral, fazer um grupo para louvar alguma coisa, consegue pessoas. Por quê? Porque cantar é bonito, cantar é gostoso. Agora, estudar é horrível. As pessoas não gostam, não querem, tem preguiça. Você entendeu? Tem outras coisas mais legais para fazer. Vai estudar? Para, irmão. Não estou precisando disso. Então não tem valor. Não tem valor. Você entendeu? O Lucivaldo, lá da sede, que agora não está mais na sede, saiu. O Lucivaldo, ele abriu uma escola de teologia lá em São Miguel, ali perto do Tabernáculo. Ficou um período funcionando lá. Fechou. Mas por que fecha, irmão? As pessoas não têm interesse. Lá era cobrado, né? Lá era cobrado, tinha mensalidade. Então, esse tipo de trabalho precisa ser um trabalho com envergadura, um negócio bem feito, tudo muito bem organizado, com professores renomados e tal, senão não vai para frente, não tem jeito. Tá cobrando, é ou não é? Tá cobrando, as pessoas querem o melhor do melhor. Você está entendendo? Então, na nossa igreja não tem por quê? Porque não tem pessoas. Você vai fazer um trabalho desse, você vai ficar praticamente sozinho. São poucas pessoas que se interessam, infelizmente. Você entendeu? Eu não sei, a gente pode até tentar. A gente pode tentar fazer, quem sabe? Quem quer fazer, irmão? Quem sabe dá certo, né? Eu estava com um curso aberto aí, o Messias estava participando, eu estava com um curso aberto, aí eu tive que encerrar, né? Por quê? Porque as pessoas até começam, se empolgam, aí depois some, para, você entendeu? Mas assim, é orar para Deus dar graça, dar direção, dar capacitação, a gente fazer um trabalho que atraia e mantenha as pessoas. E aí vai para frente, o negócio anda. Tá certo, queridos? Fala, Messias. Uma lição, antes de terminar, então, até a respeito do que está sendo falado, da importância de ter conhecimento. Eu vou falar do meu respeito, né? Porque a igreja evangélica é a primeira que eu participo. Sim. Tudo é no tempo de Deus. Isso aí eu tenho comigo. E das pessoas quererem aprender. Por que as pessoas às vezes não querem aprender? Realmente, como tudo já foi dito aqui, não é? A palavra de Deus, ela, quando você começa a entender, ela é maravilhosa. Ela se torna fácil para você. É sim. Mas ela requer esforço. E às vezes as pessoas não querem fazer esforço. Você tem que deixar às vezes fazer alguma coisa, abrir mão de algumas coisas. É. E assim, se você
se aprofunda, não aprende a palavra, aí acaba ficando, que nem Paulo fala, você está sendo alimentado com leite, porque você é criança na palavra. Você é que nem a onda do mar que o vento leva para lá e para cá, porque você não tem entendimento. Se alguém te aborda, ou se você fala alguma coisa para alguém, a pessoa te questiona, você não vai saber explicar para ela. É isso aí. Então, se a pessoa tiver interesse, no começo realmente não é fácil, é difícil, mas depois que você começa a aprender, você Pronto. Vai embora. tem a questão, só cresce. Maravilha. Então, você viu que ele começou a falar e ele já citou uma passagem bíblica falando lá de Paulo. É isso, irmão. Por quê? Porque leu, porque conhece. A gente precisa. A gente precisa. É sim, é isso aí. Já ajuda muito. Por exemplo, você vai levar a palavra, né? Vai levar a palavra, a gente não vai só falar do versículo da passagem. Tem versículo que você só vai falar da passagem, porque não vai dar tempo de você querer ficar. Mas tem aqueles que são, todos são importantes, mas tem aqueles que são mais marcantes, você vai marcar e falar. Isso. Que é para a pessoa se atentar e a pessoa tem o desejo, às vezes, de querer olhar. Você Perfeito. Olha, você vai ler aquela passagem, você vai ler mais um pouquinho, às vezes te leva para uma outra passagem, assim você vai crescendo. Corretíssimo. Maravilha. Tem que ter vontade, se tiver vontade. Queridos, vamos encerrar. Deus abençoe. Semana que vem estamos de volta aí. Amanhã tem culto de doutrina. Quem faltar vai tomar ponto negativo. Presta atenção, hein? Mas eu vejo, quem faltar, Oh! Pessoal, eu bem rapidinho. Ah. Eu estive na casa da minha filha no final de semana e meu cunhado falou: leva esse livro aqui para você ler. Você vê. Não, peraí. Aí. O Agir Invisível de Deus. Vida Nova. Quem que é o autor? Luciano. É a bênção. Luciano Subirá é bênção. Falei, tá bom, tá aí. Vou chamar tempo para ler. É ótimo. É muito bom. Vamos orar? Deus amado, obrigado por este tempo, Senhor amado. Juntamente com os teus servos, ó Pai, tratando desses assuntos tão importantes, meu Deus. Abençoa-nos, dai-nos graça, sê conosco, possamos crescer a cada dia, melhorar, ó Pai, no conhecimento, Senhor, crescer na graça, para a glória do teu nome, Senhor. Abençoa os teus servos, dá uma noite de paz, uma noite de bênção, uma noite de descanso tranquilo, Senhor. Guarda, protege, livra, Senhor, de todo mal. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus. Bom descanso. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. À noite.